quase que eu e Jane Austen nascemos no mesmo dia. Não do mesmo ano, é claro. Ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1775. Se ela tivesse viva, há 2 dias ela teria completado 240 anos. Felizmente, os seus livros, as suas histórias, continuam bem vivos aqui entre a gente. Então, eu escolhi essa data, próxima ao aniversário dela, como forma de prestar uma pequena homenagem à autora. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro livro dela que eu li, Persuasão. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre este livrinho. Esse foi o último livro publicado da autora e curiosamente foi o primeiro livro dela que eu li. Eu fiquei muito feliz de ter começado com o pé direito com a autora, porque eu gostei muito de ter feito essa leitura. Com certeza eu vou procurar os outros livros dela e lerei aí em um futuro não tão distante, eu espero. A Jane Austen faleceu em 1817, ela tinha 41 anos e esse livro aqui foi publicado alguns meses após a morte dela. A Jane Austen era a 7ª filha dentre os 8 que os seus pais tiveram e o pai dela era um reverendo, ele era o pároco local. Então a família da Jane Austen não era uma família rica, mas em razão da função do pai, eles viviam em uma situação confortável. Dentre esses 8 filhos, tinham apenas 2 mulheres, a Jane e a Cassandra. Elas eram bem unidas. Um ponto marcante dessa história e de outros livros da Jane Austen, por mais que eu não tenha lido outros livros dela ainda, eu sei mais ou menos do que se tratam, então um ponto marcante das histórias é o casamento. Mas tanto a Jane Austen quanto a sua irmã Cassandra, elas não se casaram. Elas morreram solteiras. Mas existem indícios de homens com quem a Jane flertou. Quem é que fala flertou? Paquerou, sei lá, eu tô vendo. Enfim, existem indícios de homens por quem a Jane Austen se interessou e homens que se interessaram por ela. Fala-se inclusive que quando a Jane Austen tinha 20 anos, ela se apaixonou por um rapaz, mas ela foi desencorajada, desmotivada pela família a continuar com aquele romance. Principalmente porque o rapaz não tinha boas condições financeiras, ele não tinha condições, digamos, para manter aquele relacionamento, para manter um casamento. Aí, os dois se separaram, mas alguns anos depois, ela recebeu uma nova proposta de casamento, feita por um outro cara, e a princípio ela aceitou, mas depois ela mudou de ideia, porque ela percebeu que ela estava aceitando aquela proposta simplesmente por conveniência. Esse rapaz que propôs o casamento, ele vivia em boas condições financeiras, mas ela não nutria nenhum afeto por ele, ela não estava apaixonada por ele. Esse era um fato muito marcante na sociedade da época, os casamentos por conveniência, e o que a Jane fez foi uma atitude ousada, né? Você falar que se casaria por amor e não simplesmente porque convém. Isso não era algo muito comum. É interessante saber um pouco sobre a vida da Jane Austen, porque a gente percebe que tem muito da sua vida nas histórias que ela escreveu, pelo menos nessa aqui. Agora vamos começar a falar sobre a história desse livro. Em Persuasão, a história tem foco em Anne Elliot, e no passado ela foi convencida, ou melhor dizendo, ela foi persuadida a romper com o noivado. Ela estava apaixonada por um rapaz, o rapaz também era apaixonado por ela, mas ele não tinha uma alta posição na sociedade. Por esse motivo, a família de Anne, que é uma família de nome, uma família que tem posses, uma família que tem alta posição na sociedade, não via essa união com bons olhos. Por essa razão, eles acabaram rompendo. Ela rompeu com ele. Quando ela rompeu esse noivado, ela tinha 19 anos. No início do livro, ela já tem 27. Logo no começo da história, é dito pra gente que ela já não tá mais em uma idade muito fácil para conseguir um casamento. Pra vocês verem, né? Naquela época, 27 anos, ela já era considerada velha para casar. E falam também que ela perdeu o viço, perdeu o brilho, sabe? Que ela tá mais sem sal. A Anne tem mais 2 irmãs. Ela é a irmã do meio. A irmã mais nova, que é a Mary, ela já se casou, então ela mora em outro lugar e com certeza tá na lista de personagens
mais detestáveis da literatura. Então a Anne vive em uma casa, que é uma grande propriedade, uma mansão, com a sua irmã mais velha, que é a Elizabeth, e com o pai. A mãe já faleceu há alguns anos. O pai dá muita importância à classe, à posição social, a status. Ele leva a imagem, o físico, muito em consideração. Ele pensa muito sobre o que as pessoas estão pensando dele, o que vão pensar dele, e ele julga muito as outras pessoas também. E a irmã mais velha, a Elizabeth, ela é muito parecida com o pai. E a Anne fica ali meio deslocada naquele ambiente. Até porque eles não costumam levar muito em consideração as opiniões da Anne, ela é um tanto ignorada por eles. E por mais que a Anne não faça nada a respeito, a gente percebe que ela discorda, que ela considera desnecessários vários hábitos, vários costumes ali da época. Bom, a família da Anne está passando por dificuldades financeiras, então eles mudam de casa e cidade para um lugar que eles vão poder continuar vivendo bem, mas gastando menos. Um amigo da família dá a ideia de que eles aluguem aquela casa que eles estão deixando. No início, o pai dela fica um tanto receoso, ele rejeita a ideia, justamente porque ele fica pensando, o que é que vão pensar de mim? Vão achar que eu não tenho dinheiro, que eu tô falido, mas, por fim, ele acaba cedendo, aceita a ideia e aluga aquela casa que eles estão deixando. E quem vai para essa casa é um casal, e a mulher é irmã do antigo amor da Anne. Pois é, aquele com quem ela rompeu o noivado, que é o Frederick Wentworth. Acaba sendo inevitável que a Anne e o Frederick se reencontrem, devido a algumas circunstâncias ali, eles acabam se reencontrando. E o Frederick, ele parece ressentido. Ele, não sei, ficou com o ego ferido, né? Porque ele foi dispensado por ela alguns anos atrás. Então, nos seus reencontros, ele acaba sendo um tanto indiferente com a Anne. E a Anne fica relembrando as coisas, relembrando do romance dos dois anos atrás, e pensando como seria se ela não tivesse rompido. E a condição financeira do Frederick é outra agora. Ele acabou fazendo sua fortuna na guerra. Ele esteve na guerra, ele é da marinha e era capitão de um navio. E quando ele capturava outro navio, ele podia leiloar tanto o navio capturado quanto os bens que estavam nele. E ele podia ficar com os lucros. Então foi assim que ele acabou fazendo sua fortuna. É claro que para a Anne isso não faz diferença. Ela gostava dele antes, mesmo quando ele não tinha tanto dinheiro. Ela queria se casar com ele naquela época, mas ela acabou se deixando levar. Ela permitiu ser persuadida pela família. Ela realmente acreditou que ao desistir ela estava fazendo a coisa certa. E depois ela acaba se ressentindo, se arrependendo absurdamente por ter feito isso. A Anne é uma personagem mais retraída, é uma personagem mais melancólica. E eu acredito que isso tem dois motivos. Primeiro, porque as pessoas com quem ela mais convive, o pai e a irmã mais velha, não dão muita bola para ela, não levam o que ela pensa muito em consideração. Eles não combinam tanto, eles têm personalidades bastante diferentes. E segundo, por conta desse rompimento. A Anne gostava mesmo dele e ele gostava dela. E ela se ressente por isso, ela sente que, sei lá se foi a chance que ela tinha de ser feliz. Então, ela viveu anos de uma existência amargurada. A atmosfera do livro é, em grande parte, uma atmosfera de tensão. Essa tensão existente entre os dois, entre a Anne e o Frederick. E poucas pessoas ali do círculo sabem que existia um noivado entre a Anne e o Frederick. Então a tensão existe entre eles, os outros não sabem muito bem o que está ali acontecendo. Não é como se eles brigassem, como se eles discutissem, mas como a gente, enquanto leitor, sabe o que aconteceu, a gente percebe aquela tensão ali, quando eles estão no mesmo ambiente. Tanto a Anne quanto o Frederick, eles são personagens mais racionais. A gente não vê os dois metendo os pés pelas mãos, sabe? Eles são personagens mais melancólicos, mais retraídos, mais sofridos. Bom, então a história acaba girando principalmente sobre isso, sobre essa tensão emocional entre a Anne e o Capitão Wentworth. É o ponto principal, mas a história não é só isso. Existem outros conflitos, outros segredos,
outros fatos, envolvendo outros personagens que estão ali ao redor. No fundo, Persuasão tem um enredo simples, mas que funciona. Pelo menos funcionou muito bem pra mim. Uma coisa que eu admiro muito em histórias é quando o autor tem a capacidade de pegar uma ideia simples e criar uma história muito bonita. E é isso que a Jane Austen faz aqui. Ela dá graça, dá vida à história a partir dos personagens que ela cria, da personalidade que ela dá a esses personagens, dos segredos que ela coloca na vida desses personagens, na forma como eles interagem, nos seus posicionamentos, nas suas ideias, nas suas escolhas. Se você que está aí me assistindo ainda não leu nada da Jane Austen, e com o que eu falei até aqui, se você ficou com a impressão de que isso aqui é um livro com um romance bobo, que é uma história bonitinha para suspirar, se você ficou com essa impressão, ou se você tem essa impressão sobre a autora, tenta tirar um pouco essa ideia. Leia esse livro ou algum outro que ela tenha escrito com outros olhos. Ela fala sobre a sociedade da época, tem sim romance, tem toda a questão do casamento, mas ela traz algumas críticas sutis. E isso aqui não é um livro, não traz uma história onde ela objetiva colocar os personagens como sendo felizes o tempo todo, onde tudo dá certo, longe disso. Como eu disse, a gente percebe em ele a amargura por ter feito o que fez, como ela se ressente por ter tomado aquela decisão. E a gente vê também o ressentimento no Capitão Wentworth. Então a gente sente o sofrimento desses personagens. Essa não é uma crítica sutil da autora aos costumes da época, como as pessoas acabavam ficando infelizes por conta de caprichos, por conta da posição social, de quanto dinheiro elas tinham. Elas acabavam sacrificando a sua felicidade e, o que é pior, acreditando que estavam tomando a decisão certa. A própria questão do casamento, que é bastante marcante na história, existe aquela preocupação em se casar, mas a Jane Austen aborda a problemática desses casamentos por conveniência, da infelicidade que isso pode trazer. A Jane Austen fez isso em vida, o que era algo incomum, rejeitar uma boa proposta de casamento por perceber que ele não tinha sentimento, que ele não tinha amor, que ele não tinha afeto. E ela traz isso para essa história, um fato que ela está ali claramente cutucando, que ela está criticando. Então, não encare essa história como um romance bonitinho apenas. Certamente tem muito mais para a gente perceber aqui. Tem algo mais para a gente tirar dessas páginas. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar é que, ao terminar essa leitura, é inevitável não ter o pensamento de que a Jane Austen colocou nessa história aquilo que ela gostaria que tivesse acontecido na sua vida. É claro que eu só estou cogitando, né, mas... Falando um pouco sobre essa edição e mostrando com um pouco mais de detalhes, eu recebi da editora Zahar, e é uma edição lindíssima em capa dura, e é uma edição comentada. E além do romance Persuasão, ela traz também 2 novelas da Jane Austen, Lady Susan e Jack e Alice. Logo no início do livro, a gente tem uma apresentação escrita pelo Ricardo Lísias, e é bastante interessante. Ele fala um pouco sobre a vida da autora e sobre a obra. Em seguida começa a história do Persuasão. Como eu disse, é uma edição comentada, então tem várias notas de rodapé que foram escritas pela Fernanda Abreu e Juliana Romero. São notas muito ricas e que realmente trazem informações interessantes para o leitor durante a leitura. Alguns termos que a gente talvez desconheça, traz também informações sobre alguns costumes da época, enfim, são notas relevantes. Em seguida vem as 2 novelas e, por fim, uma cronologia da vida e obra da Jane Austen. Bom, gente, então é isso que eu queria comentar com vocês sobre Persuasão. Me deixa saber aí nos comentários se você já leu esse livro e me conta o que é que você achou, se você gostou da história tanto quanto eu e o que é que você tirou dela. Se já leu outros livros da Jane Austen, me deixa saber nos comentários também. Eu sei que a maioria das pessoas tem o Orgulho e Preconceito como favorito. Eu não sei se ele será o meu próximo, eu já tenho ele aqui, mas ainda não me decidi sobre qual o próximo livro da Jane Austen que eu vou ler. Enfim, me deixe saber nos comentários se já leu Persuasão, o que achou.
E se tiver um favorito da Jane Austen, me deixa saber aí nos comentários também. Por hoje é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, deixem pra mim nos comentários, me mandem um e-mail ou me encontrem nas redes sociais. Os links estão sempre na descrição do vídeo. Não deixe de acessar o blog, o link fica sempre na descrição também. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar. Se é novo por aqui, se inscreve no canal para receber os próximos. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo, tchau!